isso, minha gente, meus queridos internautas, Política de Botequim está no ar. E você que já está assistindo o programa, dá um like, aperta no joinha aí que vocês ajudam muito o nosso programa. Lembrando que o Política de Botequim é uma produção independente. A gente não tem partido aqui por trás, não tem grandes empresas, não tem nada que impulsione isso aqui. A gente faz por amor e por acreditar em conteúdos que levem as pessoas um pouco mais além. Não essas coisas já bem ditadas, certo? Então, deixa o like, se inscreve no programa, compartilha, que isso fortalece muito a gente. E hoje a gente trouxe um assunto também que é um pouco mais complexo, que são as bancadas. Logicamente que eu estou com os meus queridos convidados e hoje uma convidada nova que chega no Política de Botequim para somar muito. Márcia Cardoso, socióloga, professora, uma pessoa muito bem antenada e que tem uns pensamentos muito além. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com o debate, né? Enriquecer cada vez mais e poder ajudar vocês cada vez mais. Cerveja tá gelada? Tá, muito boa. Então é isso. Grande Fábio Bezerril. Salve, salve, Brunão. Salve, salve, internautas. Estamos aí para discutir. Aí, né? Grande Fabião. Meu querido e amigo Cláudio Honor Cunha. Opa, como é que tá aí, Brunão? Bem-vindo aí, Marcinha, Obrigada. Fabão. Pessoal, galera aí, um abraço pra todo mundo aí. Show de bola. Falando nisso, o Claudião fez essa semana, estreou aí semana passada o Shot de Política, um programa muito curtinho ali, legal, que o nosso Claudião fez, falando de alguns assuntos polêmicos. Se você quiser acompanhar, dá uma acessada aqui do lado, depois do programa vai estar acessível para você poder assistir, certo? É isso. Como são formadas essas bancadas no nosso querido Poder Legislativo? Bom, eu acho que é interessante a gente pensar como que ela se configura, né? E pensar que, assim, os candidatos, eles pertencem a partidos que já têm uma tradição ideológica, né? Uma lógica de quais pautas eles seguem. Certo. E aí esses candidatos, eles acabam indo em direção de algumas pautas e de algumas bancadas, né? Por exemplo, os candidatos que... E aí a questão também não é só partidária, mas a questão também é de financiamento de campanhas, né? Os candidatos, eles são direcionados de acordo com os seus financiadores e de acordo com os seus partidos políticos. Então a gente tem a bancada ruralista, a gente tem a bancada dos sindicalistas, que infelizmente é pequena, a gente tem a bancada dos direitos humanos, a gente tem a bancada evangélica, que é muito comentada, né? A gente tem a bancada das empreiteiras e das construtoras, né? Que ultimamente elas estão com pautas gigantescas aí, né? Então, a gente tem várias bancadas que são direcionadas para cada projeto, né? Para cada pauta, e dependendo do tamanho de candidatos que elas têm um efeito maior ou menor no Congresso. Sim. Perfeito. Eu acho que o grande problema das bancadas, às vezes, são as pautas, né? Porque você pega, por exemplo, Brunão, uma bancada da educação. A bancada da educação, ela é minúscula, né? Você pega uma bancada lá que defende, por exemplo, saúde, minúscula. Mas quando você pega uma bancada, por exemplo, a bancada evangélica, ela é uma bancada enorme, grande, né? Ruralista, enorme, grande. E aí quando você coloca uma pauta para ser votada, direitos humanos, né? Você coloca uma pauta dos direitos humanos para ser votado, a bancada evangélica se junta lá e derruba a pauta, derruba votada. E é como a gente tem visto na questão do aborto e outras pautas aí mais progressistas, né? Ah, sim. É isso aí, Brunão, é verdade. Fábio e a Márcia já pontuaram a questão dessas formações de bancadas, mas a gente tem uma primeira bancada que ela é formada pelos deputados que são eleitos por determinados partidos. Então, nós temos ali os representantes do partido A, do B, do C. Vamos falar, a gente tem lá o PSDB, o PMDB, que é a bancada do partido. Exato. Né? E essa bancada, ela é formada por deputados que vêm de todo o país. E cada um vem com um ideal ali. E aí, na hora que eles saem dessa bancada do partido e caem nesses interesses, aí é que as coisas começam a se mostrar. Né? Às vezes está votando um cara aqui hoje, aqui em São Paulo, aqui para ser deputado, Sim. E ele tá falando que vai fazer uma coisa X. Quando ele chega lá, não é o que ele vai fazer. Ele vai se encaminhar para outra coisa.
E aí, essas bancadas aí é que a gente tem que prestar mais atenção. Não, tem coisa que eu tenho que molhar o bico pra poder falar. E hoje eu vou molhar com água porque eu tô tomando remédio. Você tá dodói? Tô dodói. Tô tomando remédio, não posso tomar cerveja, então eu vou molhar Então com... você vai sair dessa bancada aqui, bicho. Pensei que era vodka, isso aí é água. É água, pode cheirar, infelizmente. Deixa eu falar um negócio pra... Aí, ó. É água É mesmo? água, É é água, água. A grande questão das bancadas, por exemplo, você tem a bancada... Tem uma bancada que me chama muita atenção, porque Sim. essa eu tive a oportunidade de principalmente estar no lançamento dela, em 2011, se eu não me engano, que é a Frente Parlamentar do Setor de Serviços, a Frente Mista. Isso é o nome da bancada. o nome da bancada. Os caras são tão organizados. Não, é uma bancada que ela é elaborada por empresários de todo o país, puxada por um deputado, Laércio Oliveira, Sim. né, que também é um empresário faz parte do sindicato do setor de serviços, e ela se organiza para poder votar principalmente a favor do setor de serviços. E o que me chama mais atenção é que, por exemplo, você não fala do trabalhador, você fala do setor. Fortalecer o setor, fortalecer isso, fortalecer aquilo, aumentar lucro, diminuir despesas e tal, mas você nunca escuta falar, olha, nós vamos fortalecer o cidadão brasileiro que trabalha no setor de serviços. E tem uma outra questão, por exemplo, quando você pega o setor de serviços terceirizado, você vê que é um trabalho que hoje você tem o maior número de afastamentos psicológicos, LER-DORTs, doenças relacionadas ao trabalho. Então, você vê que eles se organizam justamente para poder fortalecer o setor. E assim, tem coisas importantes que a gente precisa dizer que, com relação à organização, a bancada ruralista, ela é uma das mais organizadas que tem, porque ela tem coordenação, ela tem agitadores, eles têm negociadores, né? Porque eles representam os latifundiários, eles representam os fazendeiros, né? E toda essa questão que envolve a questão agrária. Mas também é interessante a gente pensar, porque a gente está falando aqui do que a bancada representa. E aí eu verifiquei que tem a bancada dos parentes. É isso, E Marcinha. aí eu vi pergunto também. para vocês, aonde que a questão parental entra aí para interesse público, né? Exato. O que a gente tem a ver com isso? Porque, de acordo com dados, é a maior bancada bancada que existe. 238 candidatos Meu! da última análise que eu fiz. Isso na No Câmara. Congresso Federal. No Congresso Federal. De todo ali, os caras. Exatamente. Existe um dado que fala que a maioria dos candidatos com menos de 40 anos de idade pertencem a uma dinastia política. E aí eu pergunto pra vocês, né, em plena democracia, Você ter falar em dinastia, o que é essa dinastia, poder hereditário, né? Exatamente. Você passa de Então, pai para filho, do vô. Você pega, por exemplo, os ACMs lá, né? Nossa. Passa de pai cara. para filho, um foi governador, agora outro é prefeito e tal. Ou seja, a gente tem prefeitos com 22 anos de idade, deputados com 29, 34, e assim, são cargos que você precisa de um grande investimento, de um capital político, de um financiamento muito alto. Sim. E como que eles conseguem? Porque já tem uma tradição familiar. Né? E aí eu lembro daquele livro do Faoro lá, Os Donos do Poder, né? O patriarcalismo brasileiro, o patronado brasileiro, né? Então, virou profissão, né? Sim. É porque a gente tem aquele histórico familiar que é assim, ó, um pai médico, ele prepara e abre o caminho para o filho dele se tornar um médico. O engenheiro, mesma coisa. Óbvio que existem exceções. Aí a gente tá vendo aí nessa bancada aí que o pai político abre todas as portas para o seu filho encaminhar-se também na política. E qual que é o objetivo da bancada? Fazer com que não se criem leis que proíbam e que acabem com a dinastia. Ou seja, pra gente isso não tem, mas pra eles... Sim, e é uma forma deles continuarem lá em cima, né? É a perpetuação da Por quê? dinastia. Porque sei lá, vamos dizer assim, os filhos dos netos que estão chegando agora desses políticos, por exemplo, da família, você citou a Magalhães, meu, os netos, bisnetos que estão vindo já vão ser preparados para isso. Já estão sendo preparados. Porque foi o que o Cláudio falou, virou profissão. Você tá ali, você trabalha com E isso. mantém as mesmas pautas, temos nomes as mesmas ideologias, é manutenção do poder, e dos financiadores, né? Então você perpetua o poder. Nós temos o Sarney. Aí vem a filha do Sarney. Sim. E aquele estado lá é tudo dos Sarneys, pô. A gente vai fazer o que com eles? Exato. Como é que muda alguma coisa lá? Porque, inclusive, isso os caras ganham força para comprar a mídia.
né? A mídia, você vai ver às vezes Na verdade, as oligarquias ainda continuam, né, Bruno? Você ainda tem oligarquias no Brasil. Eu sei que teve gente que ficou bravo com a questão que o Arthur, que hoje não está aqui, não pode se defender, mas que falou da questão da Casa Grande Senzala, mas e aí? Não existe isso? Será que não existe? Então, assim, eu acho que é engraçado também porque as bancadas, se a gente for ver, essas bancadas, por exemplo, ruralista, a bancada, como você disse, de serviços, né, empresarial, a bancada da Bíblia também, que é bem grande, né, e isso também envolve situações de hoje, que a gente tem conflitos muito grandes, de leis que estão lá por direitos humanos e não caminham, porque essa galera segura, né? Porque veja, você tem quase 200 candidatos na bancada evangélica e você não tem nem 30 na dos direitos humanos. Exatamente. Então é um jogo desigual. Não, e cria desigualdade a partir do momento, por exemplo, que você coloca uma pauta em relação ao aborto. É verdade. Então, e aí a bancada evangélica vem em nome de Deus e diz, não, olha, nós votamos pela família. Eu achei sensacional o Takayama lá, que é um dos líderes da bancada evangélica, ele votando lá a favor do Temer e depois dizendo, olha, nós votamos e direcionamos assim porque Deus quis. É um discurso, Nossa. é um discurso... É profissional, cara. profissional, O cara é profissional, manja. É o cinismo profissional. E envergonha, Bruno, envergonha, porque eles dizem, não, nós representamos a classe evangélica. Eu sou cristão, protestante, sou pastor, mas ele não me representa. Onde eu posso falar aqui, ó, a bancada evangélica não me representa. Não me representa. Brunão, você tá vendo agora o que aconteceu recentemente? Foi essa semana. Nós tivemos uma pequena mudança na legislação em relação ao trabalho escravo. Você ouviu falar sobre isso aí? Nossa. Mudaram algumas coisinhas ali, né, nessa regulamentação. E aí me diz, isso aí é para beneficiar quem? Mas o que mudou, Claudião? Hoje, normalmente quando se fala em trabalho escravo, e a gente tem aí, volta e meia aparece na televisão a reportagem. Trabalho escravo, aonde estava? Era numa fazenda de carvão, aí por os rincões do Brasil afora aí. Sim. É a bancada ruralista. E aí a bancada, pô, é do interesse de quem flexibilizar essa questão aí? E aí a gente ainda tem que aguentar um certo ministro aí lá no STF falando que o trabalho dele lá, pô, ele não se sente tão assim escravizado, cansado. Não dá, cara. Caraca, ó, o cara que... essa questão dos interesses é complicado. Analisa a sua bancada evangélica. Quando o assunto é delicado, vamos falar do aborto, alguma coisa, meu, em nome de Deus não dá. Agora, quando tá falando de dinheiro, cara, se tem que jogar o dinheiro pra lá ou pra cá, temos que manter a governabilidade, não dá, cara. Não dá. Olha, essa Pega questão mal. de bancada é complexa, cara. Porque, analisa essa situação. Eu tenho um delegado que é pastor e tem umas 3 fazendas lá no interior. Esse cara vai votar pro interesse de quem? 3 bancadas no 3 mínimo aí. bancadas o cara tá? Então a gente tem uma coisa muito complexa nesse sentido aí. Joga em 3 times, né? 3 times, cara. Pô, eu me recordo do Eurico Miranda. Nossa. Eurico Miranda falou, ó, bancada da bola. Eu sou deputado do Vasco. Eu não sou deputado do Vasco. É isso que acontece, cara. São interesses particulares. Como a gente teve André Sanches entrando Entre lá, outros. entre outros. Entre E você vê outros. que o país, a cultura tá tão implementada e já tão tendo que a gente tem que ter isso, que tem a bancada da bola. Sim, sim. Agora eu pergunto pra vocês, e a bancada da educação? Porque, senhores internautas, se vocês forem pesquisar a questão das bancadas, vocês vão ver que tem saúde, ruralista, tem todas essas. Menos bancada da educação. Que quando esses caras vêm, os caras vêm falando discursos de que, mas vamos melhorar a educação e que não sei o quê. E é isso. Mas, Bruno, deixa eu molhar o bico aqui com água, Molha, porque molha. hoje tá duro, viu, gente? Tá duro. Tá. Você tem um problema que ninguém fala no Brasil, que é o lobby. O lobby. Então você pega lá educação e saúde, tem um lobby enorme. Então você nunca vai ter uma bancada efetiva, porque você tem um lobby desses dois pontos. Cara, batendo pesado, comprando o Congresso. E no Brasil o lobby é proibido. Aí. Mas acontece. Acontece. Porque o que você mais vê no corredor dos congressos, aí pelos corredores afora no Congresso, são lobistas. E, cara, os caras batendo. Por que a educação você não tem uma bancada lá organizada? Porque você tem as empresas de educação
que querem vender os seus produtos, que querem fortalecer a escola privada, querem fortalecer... E aí você vai sucateando a escola pública para favorecer o ensino privado. E isso é dinheiro, meu. É dinheiro, meu amigo. E aí você vê lá que tem a bancada, ela não vai se constituir, porque, inclusive, quem entra e é da educação, ele vai ser consumido por esse lobby também. Isso que eu ia Vota ressaltar. pela minha apostila, vota pelo meu livro, coloca meu material. Porque, inclusive, eu vi o nosso querido presidente, o Temer, ditando esses dias aí, ele colocando, por exemplo, na questão das redes sociais dele, no Dia dos Professores, que ele lecionava como muitos que estão lá se dizem professores e que eu não vejo jogarem por uma educação melhor no nosso país. Não, e tem outra questão também importante aí que nós precisamos observar agora nesses tempos. Saiu agora essa semana que foi comprado no Congresso, o impeachment da Dilma foi comprado e o Cunha recebeu dinheiro e tudo mais, 1 milhão. Isso é o maior escândalo. Tá nos jornais. Tá né? nos jornais, tá em toda a mídia e povo brasileiro, olha aqui pra mim, ó. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Precisamos ficar de olho. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se foi comprado o impeachment da Dilma com muitos deputados, a conta vai chegar pro Temer e a conta tá chegando. Bancada ruralista, bancada evangélica, bancada disso, bancada daquilo outro, dos parentes e tudo mais, bancada dos pé de breque. Tá chegando. A conta tá chegando lá. E aí, o que acontece quando a conta chega? Estão nos vendendo. Eles estão nos vendendo. Olha só o que estão fazendo com as leis trabalhistas. Olha o que estão fazendo com vários direitos que nós temos, estão derrubando. Porque chegou a conta e o Temer vai ter que pagar isso daí. Então, a gente precisa ficar de olho nessa questão. Temer vai ter que pagar várias rodadas, hein? Muita chapa de picanha. Muita? Vixe. E é nítido que o Temer não quer se reeleger, né? Porque é um candidato com 3% de aprovação. E que faz as maiores reformas estruturais no país e que só prejudica... E as piores. Exatamente, que só prejudica a população brasileira, porque a gente vê nem 50 pessoas representando os trabalhadores. E a gente vê mais de 200, 300 pessoas representando os empresários e os fazendeiros. Então eu sei que as pessoas acham que, falou de capitalismo, não pode, tal, comunista, o quê? Mas a gente tá nítido aqui, né? Quem está representando a grande população brasileira que é trabalhadora? E aí, como que a gente traz autonomia e reconhecimento? Através da educação. E aí não tem, né? Não tem preocupação com a educação. E aí, como é que a gente faz para mudar o nosso país? Como é que a gente resolve o problema do nosso país se não for pela educação, pela saúde, por questões realmente que vão dar dignidade para as pessoas? Exatamente. Como? Como resolver isso? Olha, Marcinha, tem uma dica. Na hora que começar a campanha 2018 aí, ó, você vai cansar de ouvir, o cara vai chegar pra você e vai falar assim, ó, eu vou trabalhar por mais educação, mais saúde, mais segurança. O discurso tá pronto. O mesmo, né? Agora, todos eles vão falar a mesma coisa. Agora, pesquisa, qual é a origem desse cara? Ele trabalha em que área? Ele é empresário? Ele é um trabalhador? Quem é esse cara? Que É um João trabalhador. Nossa, eu não ia falar isso, mas já que você citou, cara, ela tá falando da educação aí e tal, a gente esbarra ali no governo do estado de São Paulo e tal. Quantos anos o professor não tem um aumento de salário, cara? E ainda querem dar ração pra Não, os e caras fora querem dar que ração. o país que tem mais riqueza alimentar, o nosso prefeito quer dar ração para as crianças. Onde já se viu, a gente tem feira popular todo dia na rua. Não tem A condição. gente não tem falta de alimento aqui. Onde já se viu produzir ração para alimentar as crianças? Ó, e eu vou te falar, eu conheço lugares que conseguem, vamos dizer assim, negociar com hortifrutis e mercados grandes o que não vai ali para vender, porque tá com um aspecto meio diferente, mas que é muito bom. E você consegue alimentar milhares de pessoas. E querer dar ração. Com qualidade, né, Bruno? Mas foi uma coisa assim também, né? Só um recorte, que isso com certeza daria outra mesa. Mas que se tivesse falado que era complexo vitamínico, Nossa. altamente processado, muita gente ia falar assim, nossa, que maravilha que meu filho está se alimentando. Isso, é uma verdade, é uma verdade. E só para encerrar minha fala nesse sentido, eu tenho uma preocupação com essa questão das bancadas aí. Cara, ninguém tá falando mais da reforma da Previdência.
Você sabe que hora que vai vir essa reforma? Não faço a mínima ideia. Dia 31 de dezembro, 10h45, 11 horas da noite, antes de começar a soltar os fogos. E aí em 2018, ninguém se aposenta mais, cara. Porque com a idade que os caras estão querendo, não vai dar. E olha, e o tiozinho tá preocupado. tiozinho, tô preocupado, porque eu tô quase lá, tô quase lá. Fica preocupado. É isso, gente, ó. Em questão de bancada, a nossa aqui tá sempre aberta, viu? Se você é a favor ou contra desse papo aqui, meu, manda um e-mail pra gente, vai aparecer aqui na descrição. Comenta no vídeo, não tem problema. A sua opinião faz parte. E às vezes são opiniões que a gente vai trazer aqui pro programa e vai ressaltar, falar, ó, o cara lá tá falando uma coisa muito boa, então participe. Essa é a sacada. A gente às vezes provoca algumas pessoas aqui, mas não é pra você ficar com raivinha da gente, não, cara. É pra você participar e construir melhor um conteúdo, certo? É isso, meus senhores. Isso aí. Vocês querem dar tchau, mandar beijo pra Quero dar tchau. Ó, quero dar tchau. Ó, qual câmera? Essa daqui, né? Eu quero dar um tchau e um beijinho, ó. Pra você que me ama e que me odeia. Escreve lá na página lá. Mas, ó, continua seguindo aí o Política aí. Continua escrevendo, porque é importante o que você fala lá também, viu? Mas, ó, quero falar pra vocês. Ó, hoje eu tô tomando água, hein? Não sou bêbado não, hein? Aí minhas risadas são falsas sim. Salve, gente. Saúde. Um brinde. Saúde, saúde. Anselmo, é nóis. Gente, Nossa. hoje... Putz.